Olá, que a bênção de Deus em Jesus Cristo esteja sobre você que nos acompanha nesse dia. Sou o pastor Abraão Demétrios e nesse dia estarei compartilhando com você a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo conforme nos é apresentado na carta aos Romanos, no capítulo 16. A palavra do Senhor nos diz assim: Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja em Cencreia. Amém. Recomendação é algo que, por vezes, nós precisamos em algum momento da nossa vida, especialmente você que trabalha. Por vezes, nós precisamos, ao migrar de um emprego para outro, seja por motivo qual for, por vezes nós precisamos de uma carta de recomendação. E, geralmente, uma carta de recomendação, o que se espera dela é que se tenha elogios, é que se tenha, de fato, boas recomendações acerca daquele sobre quem se está recomendando. Aquele que está ali, por assim dizer, sendo feita uma indicação sobre quem é sua pessoa, qual é a sua função, como ele se comporta e como ele pode, de alguma forma, agregar valor. E aqui nós estamos diante de uma recomendação. Uma irmã em Cristo Jesus, as mulheres sempre tiveram um papel muito importante no reino de Deus, especialmente ali no ministério de Jesus Cristo e junto aos apóstolos. As mulheres sempre estiveram presentes e sempre foram instrumentos de Deus. Foram elas as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo. E aqui uma irmã em Jesus Cristo, uma filha de Deus, uma serva do Senhor, está sendo recomendada. E que bênção do Senhor é quando podemos ser recomendados, quando temos motivos que, através da nossa experiência religiosa, da nossa experiência pessoal com o Senhor, daquilo que nós realizamos através das obras das nossas mãos, sermos recomendados, termos motivos de elogio para sermos recebidos em uma nova comunidade, para sermos recebidos para o trabalho no reino de Deus. E aqui é isso que nós podemos observar. Aquilo que qualificava esta irmã era justamente isso, era o serviço, era o ato de realizar obras. Ela estava servindo a igreja. Isso é muito importante porque no reino de Deus não pode existir parasitas, não pode haver preguiça, não pode haver um cruzar de braços, não pode haver uma letargia, não pode haver uma situação na qual a mão não possa estar na obra, trabalhando, produzindo frutos que glorificam ao Senhor. O Senhor nos fez instrumentos em seu reino, o Senhor nos fez úteis em seu reino e por isso nós precisamos agir, nós precisamos ter atitude, nós precisamos estar ativos, nós precisamos produzir frutos que glorificam ao Senhor. Essa é uma das mensagens que nós vemos no início dos evangelhos, quando João Batista ele está pregando, profetizando e exortando as pessoas ao arrependimento. Ele diz produzir frutos dignos de arrependimento. E é isso que Jesus espera de nós, que possamos produzir frutos, que possamos servir, que possamos trabalhar. Nós não somos apenas espectadores do reino de Deus. Nós não somos aqueles apenas que estão assistindo aquilo que Deus está fazendo no nosso tempo. Nós somos instrumento. E como nós precisamos ter uma mentalidade como essa? Às vezes as pessoas, quando dizem assim, eu vou para a igreja, elas vão com a mentalidade de alguém que está indo ali, quem sabe, para um mercado, para um shopping, pegar algum produto e simplesmente agir em benefício próprio. É muito diferente. Aquilo que Deus nos ensina em sua palavra, o Evangelho nos diz que nós, quando vamos à igreja, nós vamos para servir. O culto ao Senhor, ele tem em si esse princípio essencial de serviço ao Senhor. É por isso que lá no Salmo 100 diz, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Os cânticos, as orações, o ouvir da palavra, é um serviço que nós prestamos ao Senhor, bem como também quando nós estimulamos outros para que sejam fiéis ao Senhor, nós exortamos nossos irmãos em Cristo para que tenham uma vida de acordo com a vontade de Deus, nós estamos fazendo serviço ao Senhor
quando nós evangelizamos, quando nós dedicamos nosso tempo ao Senhor, é um serviço santo que nós fazemos ao Senhor. Nós não estamos perdendo tempo, nós estamos investindo o nosso tempo no mais nobre trabalho, o trabalho que é o trabalho que glorifica o Senhor. E esta irmã em Cristo estava servindo a igreja. Nós vivemos em um tempo de muito egoísmo. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas estão muito voltadas para si mesmas, estão pensando apenas em se satisfazerem, apenas em se beneficiarem, mas pouco estão se importando com outros e muito menos com o Senhor. Elas querem sugar, querem ser verdadeiras sanguessugas, querem apenas os benefícios, mas não querem beneficiar a outros, não querem ser instrumentos de bênção. E Jesus já nos disse, mas bem-aventurado é aquele que dá, né? É melhor dar do que receber. É melhor entregar, é melhor ser um sacrifício vivo, como diz o apóstolo Paulo, uma entrega pessoal, uma entrega total de serviço à igreja. Nós vivemos em tempos em que as pessoas estão muito desconfiadas, por assim dizer, né, quando se diz algo em relação à igreja. Mas é a igreja que é a instituição de Deus na qual o reino de Deus se manifesta nesse mundo. É na igreja que o governo espiritual de Deus está estabelecido nesse mundo. É na igreja que Deus fala com o seu povo, que os meios de graças estão ordenados, a pregação do evangelho, o batismo, a ceia do Senhor, o congregar do povo de Deus, em estar presente no culto ao Senhor. É na igreja. E é uma bênção do Senhor servirmos a igreja de Cristo, de estarmos ativos, de estarmos buscando o bem da igreja de Cristo. Como diz lá nos Salmos, buscarei sempre o teu bem. Buscarmos o bem da igreja de Cristo, do ajuntamento do povo do Senhor, buscarmos o bem-estar da igreja de Cristo, lutarmos pelo evangelho sem retroceder, sem olhar para trás, sem ter um coração incrédulo, um coração murmurante, um coração maledicente. Nós vivemos em tempos em que as pessoas têm trabalhado muito, mas fazendo um desserviço, porque não estão servindo a igreja, mas estão destruindo a igreja. Estão sendo maledicentes, estão sendo instrumentos de Satanás, estão sendo aqueles que estão dando lugar ao maligno na sua vida. E não deve ser assim o nosso procedimento. Não deve ser assim a nossa atitude. A nossa atitude deve ser de servir a Deus. E isso é refletido no nosso trabalho em benefício da igreja, do corpo de Cristo. A igreja que não é necessariamente um edifício. Não são pedras, não é cimento, não é tijolo, não são telhas, mas são pessoas, um edifício vivo, orgânico, funcional, sobre o qual nós precisamos ser uma bênção nesse meio, sobre o qual nós precisamos ser instrumentos que colocam para frente e não para trás. E esta igreja do Senhor Jesus Cristo é a igreja pela qual Ele morreu, Ele se entregou e nos convém também nos entregarmos por ela. É dito sobre esta irmã ainda no versículo 2, para que a recebais do Senhor como convém aos santos e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar. Veja, é alguém para ser recebido, alguém que serve, é alguém que é acolhido também. E é dito ainda uma outra qualidade, que ela era protetora. Era uma mulher que possivelmente era uma mulher de posses, era uma mulher influente. E ela se utilizava da sua influência e das suas posses para abençoar a igreja, para abençoar o corpo de Cristo. E assim também deve ser com a minha vida e com a sua vida. Nós precisamos dedicá-la ao Senhor e isso é refletido no trabalho na igreja. E uma das coisas mais básicas que nós podemos fazer é estar presente no culto ao Senhor, é ir à igreja, deixar de lado esse negócio de desigrejado. Às vezes as pessoas querem ficar em casa, não tem futuro, não é negócio de Deus. Esse negócio de ficar em casa, dizer assim, eu sou crente em casa, isso é mentira, isso é coisa de Satanás. Deus quer que você vá para a igreja. Lá é o lugar onde você tem que estar servindo ao Senhor junto com o povo de Deus. Que Deus lhe abençoe, que você possa ser bem recomendado pelo Senhor e que você possa ter as marcas do serviço cristão em sua alma, avançando contra o maligno, contra o inferno, glorificando ao Senhor através de um serviço santo e agradável ao Senhor. Em nome de Jesus.